O Filho do Homem, com efeito, veio procurar aquele que estava perdido. Então, de fato, Jesus, ele é e veio e se encarnou pelo e para os pecadores. E é interessante a gente ver nessa passagem como as pessoas religiosas criticavam Jesus porque ele estava na casa de um pecador. Isso ele está no lugar certo. Se ele veio para resgatar e salvar os pecadores, ali tem um pecador, inclusive um pecador público, ali tem uma necessidade, Jesus está. Mas é uma das mais belas páginas que nós temos, é uma verdadeira pérola. São aquelas páginas que você deveria pegar e ler e meditar antes de dormir todos os dias. A grandeza que é o encontro, a força, a potência que tem o encontro de Jesus com a pessoa. É um encontro transformador. Transformador. E o que é interessante deste encontro, porque Jesus ele fez tantos outros encontros, mas esse encontro aqui ele é diferenciado. Tem vários detalhes neste encontro entre Zaqueu e Jesus que nos enriquece a nossa espiritualidade. Primeiro ele está indo para Jerusalém. Ontem a gente já viu aquela belíssima cena, ele curando o cego, e o Padre João fez toda uma homilia sobre essa cegueira espiritual. Hoje, de novo, ainda na cidade antiga, é uma das cidades mais antigas do mundo, Jericó, está próximo já de Jerusalém, ficamos em torno de 25 km de Jerusalém para Jericó. Ele está subindo, está se aproximando da Semana da Paixão. Nós estamos no capítulo 19 de Lucas. Então nós já estamos chegando perto do grande evento de Jesus, que ele vai subindo, está subindo para Jerusalém. Está terminando de fazer os seus últimos atos, seus últimos milagres. Diferente dos demais, Zaqueu, ele vai atrás de Jesus com um desejo, um único desejo. O desejo de Zaqueu é ver Jesus. Diferente de todas as outras pessoas que Jesus já te encontrou em Cafarnaum, nas outras cidades perto. Geralmente as pessoas, ou até uma multidão, quando elas vão atrás de Jesus, tem sempre um outro interesse. Às vezes vão atrás de Jesus porque querem expulsar um demônio que está ali aprisionando um filho, uma filha. Às vezes vão atrás de Jesus porque a filha está morrendo, como não lembrar de Jairo. Às vezes vão porque estão com fome, porque Jesus transformou tantos pães, então essas pessoas vão porque estão famintas. Mas hoje a gente vê um homem que vai ao encontro de Jesus, que ele não tem problema de pobreza, porque a própria palavra diz que ele é um homem muito rico. O texto em nenhum momento aciona que na casa dele tinha problema de doença, portanto nós também não vamos entrar nesse mérito, provavelmente estava tudo ok. Economia ok, a saúde também tudo ok, aparentemente está tudo certo. A única coisa que motiva esse homem a ir atrás de Jesus é o desejo de vê-lo, simplesmente isso. É um encontro até desinteressado, não é interesseiro, eu só quero vê-lo. E é interessante porque as outras pessoas que buscavam Jesus não porque e por aquilo que Jesus era, mas por aquilo que Jesus poderia oferecer. Jesus nunca expressou o desejo de ficar na casa delas. Jesus até ia lá, curava, fazia, mas Jesus não expressava o desejo de eu vou ficar na tua casa. Já com Zaqueu é diferente esse encontro. Ele chega e diz, eu preciso. Quem deveria convidar Jesus para ir até a sua casa era o dono da casa, o proprietário. Essa é a lógica. Você é dono da sua casa e você me convida e eu vou até a sua casa. Neste caso, Jesus se auto-convida. Jesus não é dono da casa, mas eu quero ir lá na tua casa. E é logo. Mas antes de ter esse convite, é interessante você perceber esse desejo e o desejo que coloca ele em movimento. Não é um simples movimento, é um movimento que toma decisões. Ele sai da sua casa, ele corre, ele encontra dificuldade. Quando ele deseja, ele coloca na cabeça, eu quero ver Jesus, ele começa a encontrar mais dificuldades. Aí ele precisa correr, tem que ser rápido, tem uma pressa, como não lembrar da pressa de Maria no anúncio. Quando ele chega, que ele está para ver Jesus, tem um problema, um outro problema. Zaqueu é rico, é um chefe dos cobradores de impostos, portanto, é uma pessoa que está bem economicamente, até porque tinha algumas tramas ali também que faziam ele enriquecer mais. Era baixo de estatura.
Ele poderia ter desistido. Viu a multidão e disse, rapaz, eu vou voltar. Não dá, não tem como. Eu sou baixo, eu não vou romper toda essa multidão. Ele estava decidido. É isso que é interessante. Quando você tem o desejo de fazer algo e mantém aquele desejo, aquele pensamento positivo, olha, você vai longe. Para você chegar aqui hoje, você desejou estar aqui hoje. Estou falando das crianças, que a criança, coitada, eles não deseja não. Pai que traz mesmo, não. Tem que vir. Mas os adultos, se você está aqui porque você desejou estar aqui. E foi desde a manhã que você estava pensando, você matutou, pensou e hoje estava aqui. Se veio de ônibus, veio de carro próprio, não sei, você chegou, porque você desejou. Não deixou que nada impedisse de você estar aqui nesta noite, não foi isso? E com certeza teve alguns empecilhozinhos. Né? Alguns empecilhos aparecem, imprevistos, mas você desejava e você veio. Quando ele viu a multidão, ele não desistiu, ele disse, eu vou arrumar uma solução. E qual foi a solução? Decidiu subir na árvore. Agora veja, a multidão embaixo, Zaqueu subindo nessa figueira, e Zaqueu, para ele, na mente dele, ele está escondido. Ele está escondido, ninguém está vendo ele, e muito menos Jesus não vai nem ver. O desejo dele era só ver. Quando Jesus se aproxima, acontece algo de extraordinário na cena. Porque a gente pensa e espera que Zaqueu entre em cena. Na verdade, quem entra em cena no início do encontro, quando Jesus chega debaixo da árvore, é Jesus, é o primeiro a dizer. Zaqueu estava escondido, mas na verdade Jesus, por primeira vista, Zaqueu. Ele olha, Zaqueu! Rapaz, para quem está escondido, escutar logo o nome dele, logo de rapaz, mas como é que tu está me vendo aqui? Deus te conhece. No livro dos profetas, ele diz que Deus, ele nos molda, Deus, ele cuida de nós, Deus, ele testa as nossas células. Ele sabe até os fios de cabelo de cada um de nós. Então, ele nos conhece e chama por nome. Quando você pensa que está escondido, ele te conhece, te chama lá dentro do teu esconderijo. E aqui já entra uma pergunta para nós. Aonde é que eu me escondo? Aonde é que eu penso que eu estou escondido de Deus? Geralmente o pecado ele traz para nós essa sensação. Quando a gente está num pecado, parece que a gente está longe de Deus, está escondido de Deus. Deus está te vendo. Deus está te vendo na hora do teu pecado, Deus está te vendo nos teus momentos errados, Deus está te vendo. E ele te conhece, ele te chama por nome. Assim como ele chamou Zaqueu, Zaqueu, desce da árvore, ele também chama para você. É João, é Maria, é Pedro, desce da árvore. O grande problema é que nós, muitas das vezes, não decidimos descer da árvore. E é por isso que às vezes não acontece o encontro. Porque ver Jesus é uma coisa, fazer a experiência de Jesus é uma outra coisa. Eu disse, agora você me viu? Agora desça. Desça porque eu quero ir na tua casa. Aonde é que Zaqueu vai fazer a experiência de Jesus? Aonde é que vai acontecer a conversão de Zaqueu? É em cima da árvore? Ou é dentro da casa? A conversão de Zaqueu vai acontecer dentro da casa. Zaqueu lá de pé, com uma profissão de fé, ele diz, Senhor, se eu roubei, eu vou devolver tudo aquilo que eu até 4 vezes mais. Uma grande alegria acontece na casa de Zaqueu. Uma transformação. Aqui tem até, inclusive, uma grande diferença entre Zaqueu e o jovem rico. Como não lembrar do jovem rico? O jovem rico sabia todos os mandamentos, sabia tudo, mas não era desapegado. Quando ele vende tudo, entrega aos pobres e me segue, diz que ele desanimou e deixou Jesus. Ele não seguiu Jesus. Aqui tu vê Zaqueu desapegando-se de tudo e seguindo Jesus. É um encontro maravilhoso. E aonde tem conversão, tem mudança de vida. Aonde tem conversão e encontro de verdade com Jesus, ali tem mudança de vida. Desce, Zaqueu, da árvore. Vem, eu quero ir na tua casa. Nós estamos na Semana da Família. Nós estamos na Semana da Família. E quando nós falamos de famílias, nós falamos de casa. Casa é um lugar próprio. Casa é um lugar de acolhida. Casa é onde nós nascemos, é onde nós crescemos, é onde nós choramos, é onde nós sonhamos, e é onde muitas das vezes nós brigamos. Casa é algo muito íntimo. E Jesus, assim como ele disse para Zaqueu, ele disse para você hoje que está aqui, eu quero habitar na tua casa. E diz que ali ele acolheu com muita alegria, teve uma alegria que preencheu a casa. Onde está Jesus? Onde está Jesus? Ali tem alegria.
Se as nossas casas estão tristes, se as nossas casas estão amarguradas, olhe bem se não está faltando Jesus. Mas a bela notícia é: eu quero habitar na tua casa. E a outra frase assim, que explode no meio dessa narração é: a salvação entrou nesta casa. Quando Jesus entra, ele entra levando a salvação. E quando nós experimentamos a salvação, nós somos totalmente transformados. Nós nos tornamos homens e mulheres, crianças e adultos, prontos para dar testemunho de Jesus. Custe o que custar. Nós ganhamos a mesma envergadura, a mesma estrutura deste homem Eleazar da primeira leitura. Gente, era de uma fidelidade esse senhor, com 80 anos praticamente, já de cabelos brancos. Mas vocês perceberam a fidelidade desse homem? Quando a gente conhece a quem tu serve, o Deus que tu ama, o Deus que cultua, tu é fiel nessa modalidade. Quando quiseram fazer com que ele traísse a lei, e para um judeu comer carne de porco realmente era trair a lei. Isso eu sou capaz de morrer, porque eu não vou trair toda a minha existência, na qual fui fiel a Deus, por causa de 10 anos a mais. Eu quero morrer, mas morro com honra. Se de um lado nós temos Zaqueu, que passou uma vida fazendo coisas erradas e se converte já no final, na primeira leitura nós temos um Senhor que passou a vida inteira na honestidade e numa comunhão plena com Deus, correndo o risco de jogar tudo por terra já na velhice. Ele foi tentado na velhice a jogar por terra a sua fé, a sua doutrina, aquilo que sustentou sempre a vida dele. Como é que você está nessa história? Porque às vezes nós também, desde criança, a gente caminha na igreja, a gente tem uma formação, e a gente é fiel à igreja, é fiel aos ensinamentos de Jesus, e vai caminhando, aí casa, e tem filho, e tem uma vida honesta, uma vida tranquila, uma vida no Senhor. Aí lá para os 40, 50, 60, 70 anos, às vezes, vem uma tentação. Casais que às vezes chegam ali, 30 anos de casado, 40 anos de casado, vê uma tentação e quebra tudo aquilo que ele construiu, tudo que os dois construíram com muita labuta, com muita coragem. E eu não estou falando nem de bens de matéria, não. Estou falando da moral da própria pessoa. Às vezes, por não sermos fiéis a Deus, nós jogamos por terra e no lixo aquilo que foi construído por anos, que é a tua credibilidade, que é a tua moral. Nosso refúgio está no Senhor. É Ele que realmente nos protege e nos guia. Que esta semana da família a gente possa, assim como Zaqueu, fazer essa experiência. Faça essa meditação e faça a pergunta: será que Jesus está habitando a minha casa? Ou acolha como Zaqueu. Deixa ecoar nos teus ouvidos hoje. Jesus está dizendo para ti: eu quero habitar na tua casa. Não é amanhã, não é depois de amanhã, mas é hoje. E tome decisões. Porque Zaqueu, quando ele quis ver Jesus, ele teve que tomar decisões. Decisões de subir na árvore, decisões de correr mesmo passando vergonha, decisão de descer. Da onde você precisa descer para se encontrar com Jesus? Para se encontrar com Jesus eu preciso descer, baixar. Como Paulo, desce do cavalo, ou cai do cavalo, não importa. Tu tem que me encontrar. Para me encontrar frente a frente, você precisa descer de alguma coisa. Se você hoje ainda não vê a experiência de Jesus, você está trepado em cima de alguma coisa. Que pode ser a árvore, mas pode ser a árvore dos nossos erros, pode ser a árvore do nosso orgulho. Tem gente que ele conhece, tem gente que vê Jesus, mas tem gente que não faz a experiência de Jesus. Porque se você vem para a missa, você vê Jesus. Se você vem para a missa, você vê Jesus. Você que é batizado, você já viu Jesus na Eucaristia. Você escuta Jesus. Agora, eu não sei se você já fez a experiência da conversão como fez Zaqueu. Porque ali tem mudança. Então a questão não é só ver, a questão é experimentar. E no dia que você fazer a experiência profunda de Deus, você vai ser o homem e a mulher mais fiel a Ele. Não tem nada nesse mundo que te atrapalha a servi-lo, a amá-lo e a cultuá-lo. Que o nosso exemplo possa ser exemplos vigorosos para as juventudes que nascerão e que virão e que já existem. O medo desse homem lá da primeira leitura é: se eu vou morrer com 90 anos, deixando um exemplo tão negativo para a juventude, o que é que a juventude vai pensar da minha vida? Não, se é para morrer, eu vou morrer com honra e deixando um exemplo, um testemunho. Assim como nossos santos morreram, os nossos mártires.
Seja um homem ou uma mulher assim, capaz de testemunhar o amor de Deus, mesmo quando isso custa, às vezes, a nossa própria vida. Seja louvado o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.